Olá, pessoal, boa noite. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez com vocês nesse ICO Series. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Irene Azevedo. Hoje eu estou responsável pela prática de ICO da LHH. Eu já explico o que é o ICO. Mas antes, vou falar um pouquinho sobre a LHH. E para falar sobre a LHH, vou falar sobre o propósito da LHH. O nosso propósito é encontrar e oferecer soluções que ajudem pessoas e organizações a prosperarem no mundo de constante transformação. E para a gente poder cumprir esse propósito, a gente atua em algumas frentes ou em alguns pilares. O primeiro é com as soluções de assessment que ajudam a revelar os talentos. Depois, com soluções de desenvolvimento de talentos e de coaching, ajudando a que as pessoas atinjam o seu melhor potencial. Como a gente também acredita que a força de trabalho é uma força renovável e não substituível, a gente tem soluções de reskilling e upskilling. Temos também soluções de transição de carreira, e aí em todos os níveis, com diferentes consultores e diferentes abordagens para os diversos níveis, desde gestão de fábrica até o C-Level, que é, na verdade, o ICO, que é a transição de carreira para o C-Level. E, por último, a última frente, hoje, nós somos do Grupo Adecco, e existia uma empresa Spring que fazia recrutamento de executivos. Hoje, a Spring está dentro da LHH e é LHH Recruit. Bom, falando, então, da LHH, vamos voltar para a nossa live, que hoje a gente tem aqui tanto o Alexandre quanto a Márcia, que já eles vão se apresentar. Eu sempre gosto que as pessoas se apresentem, porque eu acho que melhor a pessoa mesmo falar. Vão falar sobre seus negócios e depois a gente começa sobre o assunto que é, na verdade, falar sobre se nós estamos prontos para esse momento de trabalho flexível. E eu vou além, né? Qual é o nosso papel neste futuro do trabalho? É imprecedente o que está acontecendo, né, na humanidade, e isso está afetando a dinâmica de todas as organizações e do trabalho. Então, hoje a gente vai discutir um pouco isso. Vocês fiquem à vontade de entrar, através do chat, de fazerem perguntas. Eu estou às ordens, eu fico tomando conta das perguntas, né? Então, dentro da medida do possível, eu vou incluir a pergunta de vocês. Fiquem à vontade para fazer isso. Então, para começar, eu vou pedir, então, que Alexandre e Márcia se apresentem e falem um pouquinho dos seus negócios. Márcia, quer começar? Não, vamos por ordem alfabética. Alexandre. É por isso que eu falei tá Alexandre, é por isso que eu falei lá. Alexandre. Bom, hoje eu estou responsável por algumas áreas dentro de uma seguradora francesa, que é a AXA. É uma empresa global de seguros, muito forte na Europa e há 7 anos aqui no Brasil. Hoje eu estou como VP de RH e também responsável pelas áreas de jurídico, compliance e sustentabilidade. Eu tenho uma carreira bastante diversa, em diferentes setores, e seguros é um pouco mais recente. E é um prazer estar aqui com vocês. Viu? Muito obrigada, Alexandre. Márcia. Oi, gente, boa noite. Um prazer imenso estar aqui dividindo essa tela, né, com a LHH e especialmente na pessoa da Irene, que é bastante respeitada por todos nós. Alexandre, também um prazer te conhecer e começarmos aqui esse bate-papo. Prazer, Márcia. Prazer. Eu sou a Márcia Costa, tenho aí 35 anos nessa área de pessoas, né? Bastante tempo. Nos últimos tempos, eu fiz aí uma formação para conselheira, hoje eu atuo como conselheira numa organização e também na EGEA como executiva. Então, eu sou vice-presidente de gestão de pessoas na EGEA, estou com eles há exatos 1 ano, né?
E, assim, numa jornada incrível, porque a Egea é uma empresa de um impacto, né? A gente fala que a gente é EHS raiz, né? Porque, na realidade, a gente tem todas as dimensões, né? De higiene, saúde e de ESG, né? Então, a gente é uma empresa que leva água e saneamento para as nossas comunidades, para os nossos usuários, trazendo aí saúde para todos nós, e eu tenho muito orgulho de fazer parte desse time que no ano passado aí conquistou mais lotes no Rio de Janeiro, e isso fez com que a gente hoje esteja presente em 153 municípios, né, nesse país. Somos a maior empresa de água e saneamento do país, e temos aí um propósito fortíssimo, né, que diz para nós que a nossa natureza é vida. Com o marco regulatório de 2020, né, sobre a questão de privatização do saneamento, a Egea ganha aí uma dimensão de mercado espetacular, e eu faço parte disso. Então, é com muito orgulho que estou aqui hoje com vocês para dividir aí essa história. Obrigada. Que bom. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Para a gente começar, vamos começar sobre o assunto, né, da chamada, né? Será que nós estamos prontos para esse novo esquema flexível, né, de trabalho? E eu vou mais além. Qual será realmente o nosso papel, né, nesse futuro do trabalho? E o papel até da gestão de pessoas, né, dentro das organizações nesse futuro do trabalho. Então, eu queria ouvir vocês um pouquinho sobre esse assunto que foi a chamada da nossa live, para depois a gente falar sobre outros assuntos que sempre interessam as pessoas, né? Bom, posso começar? Assim, a gente tem uma questão, assim, a AXA, a gente tem visto em diferentes países, a gente é uma empresa que está em mais em todos os continentes, né, e é uma empresa que é gigante, né, uma das maiores seguradoras do mundo. E a gente tem um desafio enorme de como trabalhar um novo momento que a gente está vivendo, que é exatamente essa questão do repensar o trabalho pós-pandemia, né? Como que a gente se reúne, como que a gente trabalha, como a gente foca as nossas prioridades e como também a gente rever os nossos produtos e serviços, né? Porque o impacto, né, da pandemia e a gente ter ficado tanto tempo trabalhando de um formato remoto traz uma nova questão também de como a gente se relaciona, não só entre a gente, né, e os funcionários, mas também com relação aos nossos clientes, né? Porque o mercado mudou muito, né, e os impactos foram grandes, né? No setor de seguros, especialmente, por razões óbvias, né? Principalmente quando a gente fala da parte de vida e de proteção individual, mas também nos aspectos de como mudou também o comportamento dos nossos clientes e dos nossos funcionários. Hoje a gente está falando do Smart Ways of Working, quer dizer, qual a melhor maneira de trabalhar nesse novo formato, e é um trabalho, é uma construção coletiva que a gente está fazendo, mas de aprendizado, porque a gente não sabe como vai ser, né? E hoje eu tenho até pontos importantes de discussão, qual que é a melhor forma, qual o propósito do escritório, qual o propósito da gente estar junto, né? Qual a melhor forma de a gente trabalhar e continuar sendo produtivo, né? E especialmente as preocupações com relação à saúde mental, né? Que é algo bastante relevante nesse momento, especialmente pós-Covid, e os impactos, né, dos nossos produtos também para as pessoas, né, que têm nossos produtos e serviços. Então, está sendo um grande aprendizado, um novo momento de trabalho. Então, não tem uma fórmula pronta, mas tem sido um desafio enorme da gente poder olhar, mas sempre tentando escutar muito qual é a demanda dos nossos funcionários, né, e a demanda dos nossos clientes, porque isso também é um aprendizado importante, né? O que é importante também para as pessoas que trabalham com a gente, o que é importante para os nossos clientes hoje, né? Então, esse pós-pandemia também ajudou a gente a rever muito a forma também como a gente se posiciona, né, para dentro e para fora. Márcia.
Vamos lá, vamos lá. Eu acho que a gente pode dividir aqui esse tema em alguns tópicos, né? Assim, o primeiro deles é a EGEA foi muito feliz durante esse período, a gente conseguiu, de fato, ter as pessoas remotamente atuando e com bastante foco, e foi um período, inclusive, de crescimento da companhia, né? Óbvio que tem a questão de saúde, e por conta disso, a gente teve um crescimento muito grande, né? Mas a gente conseguiu, durante esse período, por conta de uma liderança forte, né, manter as pessoas muito conectadas, né, com o negócio e com os nossos formatos de trabalho. Agora, sem dúvida, é um extremo desafio. Nós, por exemplo, no nosso negócio, na questão de água, das nossas contas, as pessoas acessam as nossas lojas, né, para poder tirar dúvidas, para poder renegociar, e durante os picos da pandemia, a gente teve que manter essas lojas fechadas, então tivemos que encontrar alternativas para isso. Então, isso trouxe dificuldades. Então, acho que essa é uma primeira foto. E depois, como o Alexandre falou, mas também trouxe muitos aprendizados, né? E acho que agora a gente vai para um novo momento, que é um momento de como que a gente captura todos esses aprendizados e como, de fato, a gente evolui no modelo. Eu acho que a gente tem questionado muito o fato de que o quanto a gente precisa ser presencial, né? Então, essa tem sido uma questão que está à mesa todo o tempo e que a gente tem discutido, e imagino que a Irene vai nos provocar aqui para que a gente faça essa fala. É isso mesmo. Aproveitando essa deixa, é uma questão que hoje permeia, né, os RHs e as organizações. Esse esquema híbrido, né, e que muitas empresas, inclusive, reformularam seus escritórios, né? Já não tem nem espaço para estar todo mundo junto ao mesmo tempo. O quanto que isso afeta a integração da organização? Eu vou lá, Alexandre, agora, para a gente dar uma invertida, para a gente dar uma invertida, né? O que a gente experimentou, tá, Irene? Aqui, para quem está nos ouvindo, né? A gente experimentou durante esse período, como eu já disse, foi um período assim muito produtivo. A EGEA é uma empresa que é uma empresa jovem, tem 10, vai fazer 11 anos, né? E que tem na sua essência uma cultura muito empreendedora. Então, as pessoas têm muita autonomia na ponta, as pessoas elas são estimuladas a terem uma liderança muito forte. Então, isso ajudou durante esse período, né? Isso foi muito benéfico. Então, o que a gente percebe é que a cultura acaba sendo um elemento fundamental para a gente avançar nessas horas de crise. E eu acho que a EGEA, apesar de ser uma empresa jovem, é uma empresa que tem uma cultura muito forte. Então, isso foi, assim, para nós, muito relevante. Agora, é como eu disse antes, né? É difícil. A gestão remota, eu acho que é um desafio para todos, né? Não é só um desafio geracional, né? Eu estou aí no topo da pirâmide geracional, mas assim, eu acho que é um desafio para todos. Eu vejo mesmo jovens na nossa empresa e, enfim, nos meus conhecimentos, eles requerendo muitos feedbacks, muitas referências. Eu acho que a questão que se coloca hoje para a gente é como a gente vai não substituir, mas como a gente vai materializar a história da referência, o olho no olho, os small talkings que você tinha a oportunidade de fazer aí, enfim, como é que a gente vai fazer isso? Eu acho que é uma boa discussão aqui. Queria aproveitar o que a Márcia falou sobre a questão de cultura, e eu acho que isso tem uma diferença enorme mesmo, porque a experiência que a gente teve
foi muito forte no aspecto, na velocidade como as pessoas se engajaram nos modelos que a gente se propôs, né? Tanto na pandemia como pós-pandemia. Então, acho parecido um pouco com a GEA, a AXA tem uma característica de uma empresa, bom, ela foi uma startup não muito tempo atrás, quer dizer, um greenfield, né? Passamos por um turnaround, estamos crescendo, crescemos na pandemia, e o nível de engajamento das pessoas nunca, pelo contrário, aumentou, tanto que os nossos índices, né, de INPS nosso, só cresceu nesse período, né? E o desafio agora é como a gente mantém esse NPS, dados os contextos de mudança que a gente fez, porque a gente fez uma discussão importante, falar, bom, como que a gente vai voltar para o escritório, né? E qual o sentido de ir para o escritório, né? Essa é uma questão interessante, porque pessoas que demoram 1h30 para ir para o escritório e tem pessoas que moram perto do escritório. Como que fica essa relação? Como que é trabalhar ao mesmo tempo no Teams e você tem uma pessoa com você do teu lado e o resto do time virtual, né? Então, o trabalho híbrido traz uma discussão importante de como que as pessoas se conectam e essa questão que a Márcia trouxe da conversa do dia a dia, no virtual é muito mais difícil, porque eu vejo quanto que a gente trabalhou, quantas reuniões a gente tinha uma grudada na outra e pouca possibilidade de conversa. Agora, algo que foi muito importante foi a comunicação constante com os funcionários. Isso gerou um impacto muito positivo. A gente tinha lives ou de diferentes temas, de estratégia, questões voltadas às pessoas mesmo, sobre qualidade de vida, sobre saúde mental, sobre o próprio trabalho, e também as comunicações de estratégia que a gente fazia constantemente com todos os funcionários, né? Hoje a gente teve uma live sobre sustentabilidade e a gente teve quase 90% da organização conectada, né? Então, isso é algo que a gente criou durante a pandemia e ajuda muito na forma como a gente passa também a informação necessária para as pessoas, né? Então, é interessante como o engajamento aumentou e agora a discussão é como a gente mantém esse engajamento frente a esse contexto novo, né? Agora, eu vou falar para vocês, a gente propôs, né, a abertura do escritório, as pessoas estão indo ao escritório, mas é interessante, assim, acabamos de soltar uma pesquisa agora, né, de como que está a frequência, ainda é muito mais virtual do que presencial. Mesmo a gente tendo mudado a política, 2 dias na semana no escritório, 3 em casa, ou em qualquer lugar, e mesmo assim as pessoas continuam mais no virtual do que no presencial, né? E é algo que a gente está discutindo como que vai ser agora no futuro. Eu acho que esse é um bom ponto, né? Porque ninguém mais quer ficar horas no trânsito, né? Para chegar no escritório. Então, assim, eu acho que essa vai ser a grande discussão das organizações, né? Como é que eu garanto, e eu concordo com a Márcia quando ela fala, a cultura, quando uma cultura é forte, você tem a possibilidade de talvez ser mais flexível, certo? Né? Porque a cultura... Agora, será que esta flexibilidade não pode alterar a cultura? Eu queria ouvir de vocês um pouquinho isso. Eu acho que ela altera, sim. E eu acho que ela traz mais... E que é o que a gente tem vivido, né, na realidade. Assim como o Alexandre também, a gente tem poucas pessoas fisicamente nos escritórios. O nosso tipo de negócio demanda que as pessoas viajem e que estejam nas nossas operações. Então, já há essa liberdade, né? Então, esse é um aspecto que a gente já convivia com eles, né? Agora, eu queria trazer também um ponto que você comentou aqui sobre a comunicação, acho que é fundamental, e quando você faz, e quando você comunica, ter essa consciência da comunicação de um modelo de cultura, né? Então, isso a gente tem explorado bastante com a nossa liderança. Amanhã, por exemplo, a gente vai ter também um encontro para falar disso, né? E o que eu observei durante esse período, e não sei se é a mesma experiência para o Alexandre, é que essas lives, a forma de você reunir pessoas nesse mundo mais digital, faz com que você tenha um ganho na deshierarquização da companhia, né? Porque a informação ela chega mais rápido, ela vai mais próxima. Eu acho que nesse desejo de engajar as pessoas, eu acho que as empresas passaram por essa reacomodação
na sua hierarquia. Isso foi extremamente benéfico, né? A Egea já é, por DNA, uma empresa pouco hierarquizada, né? Mas isso, de fato, reforçou. Então, acho que esses são aspectos da cultura que a gente, assim como o Alexandre está citando, a gente também quer preservar, né? Porque esses são os ganhos desse mundo que a gente viveu, né? Apesar de ter vivido uma pandemia, uma doença grave, com todos os impactos e penalidades que nós tivemos como sociedade, né? Mas acho que esse foi um ganho, sem dúvida nenhuma. Falando, nos Estados Unidos, eles estão falando sobre Great Resignation. Vocês sentiram isso na população de vocês? Quer dizer, no outro dia eu estava conversando também com o VP, ele falou, olha, que já teve líderes que disseram, olha, dentro desse modelo eu não quero mais ser líder, né? Então, já tomaram algumas decisões. Vocês sentiram isso nas organizações de vocês? Aqui na AXA, bom, vou falar mais do Brasil, não tanto no global, mas que depende muito de cada situação social de cada país, favorece ou não você abrir mão, né, do trabalho. Mas eu tive casos de funcionários, principalmente mais jovens, que tomaram decisão e falaram, não, vou fazer outra coisa. Mas não necessariamente mudar de emprego. Às vezes eu não saí e tinha condição também de poder tomar outras decisões e não estar trabalhando naquele momento. E o trabalho no virtual, ele gerou um esgotamento maior também. Isso, né, a gente está vendo o impacto agora. Então, isso foi uma coisa presente, claro, não foram muitos casos, mas eu pude presenciar, né, situações onde as pessoas, bom, mas para onde você está indo? Qual que é a decisão que você tomou de mudança de carreira? Não, vou dar uma parada. E é algo que eu não via isso antes. É curioso, né? Eu via muito pouco. As pessoas tinham outros objetivos e se atrelavam nesses objetivos, seja estudar, seja fazer uma viagem ou qualquer coisa parecida. Então, é interessante que não tem a ver só com a questão da cultura ou como forma, né, de engajamento, mas eu acho que um pouco do impacto do esgotamento que o virtual trouxe. E isso foi um fato real. As pessoas trabalharam mais, né, e passaram a ter uma forma de trabalho muito mais intensa, que é um pouco o que a Márcia tinha falado, naqueles momentos de parada, você podia conversar, trocar uma ideia, e aí virou uma esteira de produção em muitos casos. E muita gente sofreu o impacto disso, né? Então, acho que foi mais nessa perspectiva do que simplesmente não estar aderente à cultura, não gostar do que faz necessariamente, sabe? Acho que foram decisões um pouco impactadas pelo esgotamento, que é esse momento de excesso que a pandemia trouxe, que não foi só o trabalho virtual, mas todas as discussões, como você trabalhava, o ambiente que você estava, dentro de casa, especialmente no caso do lockdown, e isso teve efeitos nas pessoas. E as pessoas começaram a repensar um pouco também o que é importante para elas. Então, muitas dessas mudanças, né, ou a resignação, né, teve os casos que a gente escutou, tinha a ver de falar, não, eu quero dar uma parada, né, quero pensar na vida, né, acho que é um pouco isso. E até pode fazer sabático, não tem certo ou errado nessa discussão, né, mas é algo que eu não via, né, com esse tipo de discurso. Sempre tinha um discurso de uma troca, uma compensação por algo novo que a pessoa ia fazer. Ótimo. Márcia? Eu também estou muito alinhada com a Alexandra. Eu vou falar de Brasil, a Egea é uma empresa brasileira, né? E acho que a gente tem dois componentes. A gente está num estado que, num país que socio e economicamente o emprego é uma coisa relevante, né? Então, a nossa vivência nesse assunto acho que foi menor que outras empresas, né? Quando você olha o número de funcionários que a gente tem operacionais é muito grande, né? Esse contingente. Tá? E, além de tudo, a gente é uma empresa jovem, então, uma empresa que tem 10, 11 anos, eu acho que isso também acaba fazendo com que a nossa experiência tenha sido pequena nesse tipo de caso, né? E acho que a Egea carrega consigo um ativo muito importante, que é o propósito da companhia, né? Então, assim, as pessoas querem, né, muito trabalhar conosco, né? Querem trazer saúde, querem gerar saneamento,
né, querem trazer água tratada para as famílias. Então, assim, inclusive para os jovens, a gente acaba tendo, assim, sendo um apelo muito forte, né? Mas, agora, eu também vejo que esse foi um período onde as pessoas ficaram, de fato, confinadas, né? Então, o fato delas quererem experimentar coisas novas, né? E logo após, né, a possibilidade da pandemia ter se esvaído, né? Agora, enfim. Então, eu acho que o emprego foi apenas um desses lugares onde elas expressaram isso, né? Então, as relações de trabalho sofreram, mas eu acho que outras relações também, né? Pelo próprio confinamento, por terem ficado muito em si mesmadas, né? Então, eu olharia a questão de uma forma mais ampla mesmo. Acho que os indivíduos se questionaram muito durante esse período sobre todas as dimensões de sua vida. E o trabalho foi mais uma dessas relações. É verdade, porque pela primeira vez nós não pegamos, pelo menos essa geração, né, uma geração que já, a minha geração, que eu sou mais velha que vocês, né, já é uma geração que já pegou o final da guerra, não pegou a guerra, não teve peste nenhuma grande, não teve nenhum drama. Pela primeira vez, nós nos deparamos, né, com a morte como uma coisa realmente possível, né? Que ela sempre foi possível, lógico, ela sempre foi, mas ela era, que ela estava perto, ela podia acontecer a qualquer momento, muito mais palpável, e isso realmente causa uma reflexão a respeito de tudo, né? De tudo. E onde eu trabalho, né, Helene? O trabalho não é a única forma, porque esse é o ponto, né? Antes, assim, talvez eu sou de uma geração onde o trabalho tem uma importância enorme na vida. E eu vejo que as pessoas passaram, como a Márcia falou, a repensar outros aspectos, e o trabalho perde um pouco o cenário de ser o palco. Então, acho que isso é interessante, sabe? E a gente vai ter que saber lidar com isso também com os funcionários. É verdade, é verdade. Aqui tem uma colocação do Manuel Messias, ele diz, é clara a evolução tecnológica, com isso também as pessoas começaram a enxergar as corporações de forma diferente. Vocês acham que ainda cabe benefícios diferenciados, como vaga de estacionamento, assistência médica, automóveis, que diferenciam estratégicos operacionais? Vejo que há uma tendência mundial de cada vez mais todos serem iguais. Como é que vocês veem isso? Não sei se eu entendi muito a pergunta, mas ou a afirmação, né? Mas o ponto, a gente ainda vai entrar numa fase de readequação de muitas coisas. Eu acho que quando a gente fala de benefícios, isso é um ponto, por exemplo, eu falo do setor de seguros, por exemplo. Não teve grandes mudanças, mas a gente tem falado coisas que não falava antigamente. Então, por exemplo, alguns benefícios hoje que a gente dá, por exemplo, auxílio home office. Foi um movimento que a gente fez para poder dar condição das pessoas trabalharem de casa. Isso não existia. O incentivo a você ser mais sustentável, né? Por exemplo, no transporte. Inclusive, a gente trabalha muito essa questão das emissões de carbono. Então, a gente favorece que a pessoa use bicicleta, vai buscar o bicicletário. Então, quer dizer, algumas coisas se adaptam. Mas uma mudança grande entre, por exemplo, não sei se ele quis dizer aqui, por exemplo, níveis na organização diferenciados, diferenciados. Vai depender de uma acomodação de mercado. Hoje, eu não vi uma mudança hoje, pelo menos no setor de seguros, né, muito grande de movimentações, né? Vi sim uma mudança de estruturas salariais, né? Eu acho que teve algumas organizações, mudanças de reorganizações, mas não vi ainda um movimento de mudança muito grande com relação aos benefícios quando você separa grupos executivos e grupos, né, de staff e tudo mais. Agora, tem se repensado outras maneiras de se relacionar com os benefícios flexíveis, isso sim, né, que são formas de adaptar, né, as novas condições de vida das pessoas, né. Por exemplo, tem empresa que já dá seguro PET, coisa que não existia, né.
muito tempo atrás. E a gente está isso aí. querendo fazer agora. A possibilidade de agora você ir para o escritório e levar também seu pet. Porque muita gente, a gente não sabe, mas muita gente adotou pet, né, tutor de pet foi durante a pandemia, e agora, tendo que voltar para o escritório, o que você faz com o seu pet? Né? Então, tem várias questões que surgiram que implicam, obviamente, em tomar outras decisões. Mas eu não vi grandes movimentos, pelo menos no setor que eu estou, de mudanças de benefício nesse sentido. A não ser essas novas formas e outras coisas que a gente pode ofertar. Né? Essa questão de igualdade eu vejo mais forte, por exemplo, na Europa do que no Brasil. No Brasil, a diferença entre salariais, de remuneração, por exemplo, são mais visíveis, né? Essa diferença, por exemplo, na América Latina, por exemplo, do que você tem na Europa. A Suíça, por exemplo, a diferença salarial é mínima entre Mínima. Mínima. Entre o CEO da AXA Suíça e uma pessoa no staff, aqui no Brasil pode chegar, não digo na AXA, mas em vários setores, a 10 vezes, até a 100 vezes, dependendo da empresa. Na Suíça, nada, quase. Não. É pouquíssimo. Eu sei disso. Márcia? Acho que muito alinhada com a Alexandre. Acho que tem 3 aspectos, e assim, obrigada, Manuel, né? Obrigada pela provocação, porque acho que tem 3 aspectos aí na tua provocação. Primeiro delas, eu acho que essa questão hierárquica, de fato, até já mencionei aqui, acho que o modelo digital mexeu com ela, mas eu não acho que ela ainda trouxe reflexos nas questões de remuneração, né? Acho que isso vai provocar em algum momento, sim, mas eu acho que leva mais tempo. Concordo super com a Alexandre, a gente segue mais os modelos americanos no Brasil do que os europeus, né? E nos modelos americanos você vê uma estratificação maior, né? Então, acho que a gente ainda vai levar um tempo para isso. Mas eu vejo as empresas discutindo com mais efetividade, como a Alexandre trouxe, a questão de benefícios, né? Procurando formas inovadoras nesse sentido, e também vejo início de discussões sobre equilíbrios entre salário base e remuneração variável, no sentido, acho que até as startups trouxeram um pouco desse olhar, né? De provocar mais nas remunerações variáveis. Então, existe sim um questionamento nisso. E tem um trabalho surgindo aí, tem grupos pequenos, né, por conta dessa força do ESG, falando sobre salários dignos, né? Então, a gente já vê alguns grupos se reunindo nesse sentido, estudando o tema. Então, acho que, Manuel, alguma coisa vai acontecer nessa direção, sim, né? Ainda que seja um processo de mais longo prazo, eu acredito. Uhum. Ainda falando sobre digitalização, já que o Manuel tocou nesse assunto, vocês acham que essa digitalização, o que ela mudou na relação, né, entre as pessoas, com os clientes, com os funcionários? Realmente vocês acham que mudou alguma coisa? Olha, eu acho que com os funcionários mudou muito, com os clientes, acho que mudou para nós, humanos, né? Todos. Acho que mudou para todo mundo, né? A nossa a efetividade, a rapidez, a transparência, né? A clareza. Hoje a gente fala de algumas questões sociais, né? Que antes a gente nem via, nem percebia, e estão aí escancaradas para todos nós, né? Então, acho que ela muda muito, ela agiliza, ela traz transparência, ela equaliza a informação, sem dúvida nenhuma. E eu acho que a questão que se coloca, né, e que eu tenho me perguntado muito também, gostaria aqui de ouvir de vocês, dos colegas, é essa questão mesmo da humanização, né, desse lado humano. Então, a gente falou no início, né, hoje, sabe, aquele almoço, aquela hora no corredor, que você... Isso a gente perde, né? É a mesma coisa de um cliente que fala, né, com um call center, ou que vai lá na loja e fala diretamente com uma pessoa e tem um atendimento privilegiado e consegue, enfim. Então, acho que esse tom a gente ainda
tem muito para aprender e muito para descobrir, eu acho. Ótimo. Alexandre, tem Não, alguma coisa que você queira complementar? não, eu acho que tem, na verdade, é um ponto que é um contraponto, mas é um ponto que também converge com o que a Márcia falou, mas tem uma questão que as formas de socialização e formas como as pessoas interagem hoje, né? Outro dia eu estava conversando com o meu enteado, que tem 30 anos, e ele estava batendo um papo. A gente vive numa geração, de uma geração que pegou uma transição grande do analógico para o digital. Então, assim, as nossas relações, né, se estabelecem muito pelo presencial, né, pelo contato. E aí eu não sei o que é bom e o que é ruim nessa história, mas, assim, tem uma tendência, e aí é o cuidado com a questão da organização, porque você tem várias gerações dentro da organização, de como que você mescla porque eu vejo uma capacidade enorme, né, dos mais jovens de poder se conectar por meios digitais, inclusive construir relações, né, em cima disso, aí, sem juízo de valor, ou se a qualidade da relação é melhor ou pior. Mas há uma tendência, uma capacidade de construir relações. Essa relação é muito diferente da experiência que a gente tem, né? Pelo menos eu falo por mim. Claro, quando eu olho essa realidade, eu falei, nossa, né? O que vai ser do futuro? A gente fala de metaverso. Uma hora, a gente vai estar aqui com o seu avatar se relacionando numa mesa de bar ou num seminário como esse, né, com os nossos avatares, que não vão ser pessoas, vão ser figuras quaisquer. De repente, eu posso escolher um dragão e estar me relacionando no ambiente da empresa. Então, assim, eu acho que a digitalização ela traz também uma oportunidade da gente rever a forma como a gente faz as conexões, né? E eu acho que tem uma possibilidade interessante, né, se a gente olhar como mais uma forma, mais um espaço para as pessoas se encontrarem e se relacionarem. Por isso que às vezes eu falo, puxa, será que se um dia a gente estiver totalmente virtual, é tão ruim assim? Não sei, né? Depende de como a gente constrói valor nessas relações que estabelece nesses meios digitais, né? Que hoje a gente vê valor na relação presencial, né? Presencial que eu digo, aqui já está presente, mas digo física, né? Mas para mim tem um ponto de interrogação, por isso assim, eu acho que hoje a gente ainda tem, né, e é importante para alguns tipos de negócio, só que tem outros negócios que são desenvolvidos de uma forma completamente digital, né? Inclusive até não tendo humanos na relação, às vezes você relaciona com o algoritmo, né? É verdade. O robô. Então, só esse ponto aí para a gente pensar como uma tendência. Ótimo. Não, sem dúvida. E todos os ganhos que a gente teve também, né, Alexandre? Quando eu penso, por exemplo, na medicina, né? O que a gente ganhou de agilidade no diagnóstico, né? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, né? É uma área que se digitalizou muito e começou a ter algo que é interessantíssimo, né? Que é confiar no outro, né? Hoje você leva uma receita, né, no teu celular, na farmácia, e você consegue comprar o remédio, né? Exatamente. Isso é fantástico, né? Antigamente isso era um problema, né? Então, assim, acho que tem muitas evoluções, tem um novo jeito que a gente está aprendendo, porque tem algo que eu tenho refletido muito, assim, a gente não sabe ainda, né? A gente está começando a aprender, né, essa nova fase que alguns já estão chamando de pós-pandemia, mas que a gente nem sabe, né? Então, é isso aí. Exatamente. Mas eu tenho uma curiosidade, né? Como é que vocês... A gente sabe que, pelo menos durante um período, e vai continuar, a gente vai ter que ter um cuidado maior com as pessoas, né? Porque está todo mundo, vou botar entre aspas, todo mundo carente, né? Porque todo mundo passou por, ainda continua passando, né? O mundo ainda sem nenhuma previsão de nada, porque acaba a pandemia, vem guerra, possível guerra. Então, é assim, estamos realmente no VUCA, né? Realmente VUCA. Como é que vocês preparam, ou se vocês preparam ou não, a liderança de vocês para esse cuidado com as pessoas? Eu adorei que você trouxe esse tema, porque em alguns momentos aqui eu quase entrei, mas senão a resposta ia ficar longa, né? E imagino que o Alexandre também tenha muito para dizer nisso, porque esse para mim é o ponto
crucial dessa história, né? E eu acho que as empresas têm... A Egea tem investido muito na formação dessa liderança. A gente tem uma academia forte, a academia, obviamente, também ganhou demais com esse modelo digital, né? Porque, como eu tenho dito, ficou fácil aprender, ficou fácil. Você não precisa mais pegar um ônibus para ir na faculdade à noite, aprender alguma coisa ou se inscrever num curso. Você aprende tudo através de um webinar, você aprende tudo, né, de maneira digital. Então, acho que a gente tem uma academia forte, a gente tem no nosso propósito que, até pelo formato que nós temos, o nosso modelo de gestão organizado e a nossa estratégia, as pontas, elas têm um compromisso fortíssimo com o desenvolvimento dessa liderança. Porque nós temos uma liderança que vive remotamente, então ela precisa decidir lá na ponta, ela precisa influenciar lá na ponta, ela precisa atender nosso cliente, ela precisa reagir. E, para isso, ela precisa ser forte como um líder, né? E ter times fortes. Então, a gente tem investido diariamente nesse tema, Irene. Eu acho que ele é crítico para que a gente consiga manter um time engajado, um time focado, né, no que as empresas pretendem entregar aí, e não só empresas, organizações, enfim. Acho que liderança hoje é o tema da vez. Perfeito. E a liderança, como a gente via falando no passado, ela hoje se tornou necessária, né? Ela hoje é fundamental, porque senão as organizações não vão sobreviver, né? Então, eu digo que é ótimo para o pessoal de Learning and Development, porque agora vai ser algo que você vai falar e vai botar em prática, né? Sabe o que é interessante? Até um pouco o que a Márcia está falando, assim, eu acho que a gente tem a possibilidade de acesso à informação muito melhor, né, do que tinha, e obviamente o virtual traz essa potência de você disseminar conhecimento. Agora, tem algo que é uma discussão que eu tenho tido na empresa, né, e outros colegas também de RH, acho que um pouco que a Márcia falou, de como você também traz, especialmente para esse momento que está híbrido, né, a questão humana das relações tem um peso muito maior, né? E uma coisa que eu fico me perguntando se a possibilidade de a gente criar diálogos dentro da organização, né, com mais recorrência, seria muito mais saudável do que a liderança padrão do que a gente tinha, né, até antes da pandemia, né? Por mais que a gente falasse de temas relevantes, né, relacionado a como dar feedback, ou seja, a parte operativa da liderança, tem algo hoje que eu acho que é extremamente importante, até por uma coisa que a Márcia tinha falado lá no começo sobre a questão do propósito, né? O líder tem que ser muito mais inspiracional, tem que saber contar histórias muito melhor do que contava antigamente, sabe? Porque é uma forma da gente engajar as pessoas, né? Principalmente nesse contexto onde você tem gente presencial em algum momento, fisicamente do teu lado, outra pessoa que você está tratando de uma maneira totalmente virtual. Então, essa capacidade de engajamento que o líder pode provocar é muito mais necessária hoje. Então, quando eu vejo os programas de liderança hoje, a gente se pergunta sobre isso, né? Que competências são essas, né, que são capazes de aumentar o nível de engajamento das pessoas por algo que importa para elas e que importa para a empresa, né? Que não é só aquela relação que a gente falava da liderança de uma maneira muito mais operacional, né? Operativa, vamos dizer. Tanto é que hoje tem uma nova matéria, um novo estudo, uma nova linha de estudo, é da energia relacional, que é a energia que a liderança tem, que faz com que as pessoas se aproximem de você, né, e gostem de estar em sua volta. Tem pessoas que são repelentes, né, que não têm isso, né? Você chega e quer ir embora, quer logo, Deus me ir embora. Então, assim, para você ver como é importante isso, né? Essa energia relacional, é isso que você falou, porque vão ser competências novas que vão ser necessárias, né? Sim. E essa capacidade, né, a gente falou muito nesses últimos anos da história do storytelling, né? Como é que a gente consegue contar histórias? Como é que a gente consegue falar mais da gente, das nossas experiências, né? Do que, de fato, de conceitos, porque, como eu disse antes, os conceitos estão aí, né? Estão disponíveis.
para todo mundo, né? Então, acho que a liderança tem esse enorme desafio hoje de aproximação. E daí que fica a dicotomia, né? Porque o digital te leva para o distanciamento, como que você, como líder, não se acomoda nesse lugar, mas, ao mesmo tempo, se aproxima de uma forma engajadora. Acho que ser líder nunca foi fácil, mas eu acho que, atualmente, está mais apimentado ainda. É mais desafiador, eu É, diria, né? é, Eu tenho uma curiosidade, é. e aí, antes de até falar da colocação do Antônio Sérgio, vou fazer uma perguntinha que está me aqui buzinando no meu ouvido. Houve algum fato que surpreendeu vocês durante esse período? Algum fato? Na empresa, no contexto... No contexto geral. No outro dia, não sei, uma pessoa que esteve aqui falou que ela teve que parar numa entrevista porque, de repente, a mãe dela passou mal, o filho estava gritando e ela teve que parar a entrevista que ela estava fazendo para atender todo mundo, para depois voltar no dia seguinte e a pessoa acabou sendo contratada, né? Então, assim, são peculiaridades desse novo momento que todos nós passamos. Aconteceu isso com vocês? Vocês têm alguma coisa para contar? Nossa, direto. Bom, eu tive filho na pandemia, né? Coisa que eu... Agora ela estava gritando aqui. Então, assim, eu estava até preocupado se estava vazando no áudio, mas, assim, você vê que tem coisas, assim, eu entrevistei pessoas que estavam, né, o cachorro subiu em cima do computador, você tem situações onde a criança aparece durante uma call importante, né? E o curioso é assim, que a gente também usa isso até como... Isso eu acho que uma coisa que a Márcia falou, que eu acho que gostei bastante, é uma forma de humanização também. Porque isso já existia, é que a gente, no ambiente corporativo, a gente passa um verniz, tenta, né, Negava, mostrar... né? Negava. Negava, falando, não, eu não tenho problema. Não, eu não tenho problema. Né, tá tudo ótimo, você separa a vida de casa da vida do trabalho. E, na verdade, a gente é integral, a gente não tem essa separação. Aqui, você mudar de ambiente favorece, né, a você separar um pouco a tua intimidade do contexto do trabalho. Tem gente que tem sorte de poder ter um home office numa sala fechada, mas muita gente não tem. Né? Tinha gente trabalhando da mesa da sala, né? Da cozinha, né? Da cozinha, exato. E aí estava lá, assim, fazer um almoço, né? Eu, por exemplo, eu mesmo tive reuniões que eu estava fazendo um almoço de casa para todo mundo, entendeu? Enquanto estava na reunião, e falava, gente, ó, né? Claro que eram reuniões internas, com o cliente seria diferente. Mas tem a dinâmica mudou tanto e, de alguma forma, traz uma forma diferente da gente se mostrar. Por isso que a gente fala o que é, de fato, importante, né, nas relações de trabalho. É mostrar uma persona corporativa, né, baseada em princípios A, B ou C, ou aquilo que é, de fato, que é a vida, né? Que é isso. Então, teve várias situações de entrevista, de reuniões, onde eu via que a vida pessoal pulava, literalmente, né? Nessas conversas, e as pessoas riam, achavam normal, não era aquela coisa de gerar assim, nossa, né? Que absurdo. Isso acho que humaniza realmente o que a Márcia falou, eu acho muito bacana, porque traz algo mais real, sabe, na relação, e isso também diminui muito mais o estresse, sinceramente, porque por mais que a gente imagine, a gente tem que construir personas, né, você tem uma carga de energia que você tem que despender, e quando você pode ter uma relação, um trabalho que não é nada assim absurdo, que você tem que apresentar alguma coisa, facilita muito a gente aumentar a espontaneidade, a autenticidade, né. E abrir mão do perfeito, né? Exatamente. Márcia, O perfeito é gerador de trabalho, né? Porque as organizações, a gente fica, e eu estou junto nisso, né? Sou parte do problema, a gente fica procurando ser perfeito, né? E daí você refaz, uma perda de tempo, de produtividade absurda, né? Nessa busca de uma perfeição que é imaginária, né? Porque no final do dia o outro está te vendo, ele está te vendo, né? De alguma forma ele está te capturando. E eu acho que isso trouxe, né? Essa transparência, né? Esse momento mais humano, né? E aí eu ia contar da minha experiência também, que eu tive várias dessas, viu, Alexandre? Dividindo o espaço aqui
na minha casa com meu marido, então tive que arrumar um lugar mais privado, porque ele é uma pessoa eloquente, então fala muito alto, e quando ele falava, a minha live ia embora, enfim. Então, todas essas vivências eu tive aqui também, e com time, enfim. Mas uma coisa para mim, Irene, muito curiosa durante esse período, foi assim, o quanto as pessoas trouxeram, né, a sua intimidade, né, para as companhias, né? E não e o quanto elas compartilharam suas vidas, né? Então, as nossas áreas de pessoas, elas acabaram tendo um papel assim fundamental, né, de acolhimento, né, Uhum. dessas intimidades mesmo, que foram reveladas de uma maneira assim muito intensa, né? Muito intensa. Então, isso para mim, até porque eu sou cria desse mundo, né, que você separava a vida profissional da vida pessoal, né? Então, isso foi uma coisa que no começo, assim, realmente para mim foi um despertar, sabe? E continua, e a gente foi tratando, e hoje a gente tem equipe, todas, né, a maioria das empresas tem equipes de psicólogos, a gente vem tratando dessa questão de saúde mental, os médicos, né, tiveram um papel fundamental também nessa história, mas, assim, essa para mim foi uma revelação, quantas pessoas, porque muitas delas moravam sozinhas, né, tinha muita gente que estava deslocado das suas cidades, então, a empresa, de fato, era o ponto delas de conexão e de segurança, né, de saúde mesmo. Então, a gente exerceu um papel muito importante aí nessas vidas, e isso me surpreendeu muito. E foi do dia para a noite que essa intensidade veio. Eu vou contar uma história interessante que aconteceu numa live minha. Estava no final da live, de repente, eu ouço um grito da minha filha. Mãe, eu tive que acabar a live, minha filha tinha furado o dedo, e eu tive que acabar indo para o hospital, ainda bem que eu estava no final da live. Né? Mas é isso, a gente está dentro de casa, né? com tudo acontecendo. Tudo, né? Né? Então, foi uma coisa surrealista, mas é isso, né? A nossa vulnerabilidade, ela fica ótima, fica exposta, e com isso eu acho que isso ajuda que as relações se solidifiquem, né? Isso ajuda que a gente... Se aprofundem, né? Se aprofundem. E a gente vai trabalhar com aquilo que importa, né? Que, na verdade, assim, que é realmente a relação de trabalho, a produção que a gente tem, né? Sim. Né? E estimula a colaboração, né? Porque, no final do dia, quando a gente se vulnerabiliza, você estimula esse ambiente mais colaborador, né? Que antes não existia, né? Que era uma coisa mais, como eu costumo dizer, de plástico, né? Não? Assim, tinha pessoas que adoravam dizer que no trabalho elas eram só o trabalho. Exato. Lê do engano, né? Lê do engano. Pois é. Muito bem, gente. Estamos chegando aqui quase ao final, né? E tem duas colocações. Não vai dar tempo da gente fazer tudo, mas tem essa última aqui do Manuel. Realmente isso facilitou para nós de RH conhecer melhor as pessoas, quebrar vários preconceitos, além de dar mais transparência e segurança a partir do momento em que a relação se torna mais verdadeira. Isso corroborando o que a gente falou, né? Mas o Antônio Sérgio, ele fez uma colocação no seguinte sentido: ao colocar todos em uma sala virtual, né, de reuniões, vocês perceberam, como efeito colateral, uma disciplina na dinâmica das discussões, enquanto um fala, o outro escuta, e não ocorrem discussões paralelas, sendo, no final, mais produtivo? Interessante isso, assim. A gente ficou mais produtivo, mais focado, mas perdeu esse lado da conversa, né, que era super importante também. E quanto à criatividade, a gente também conteve por causa desse excesso, né, de disciplina, em alguma forma. Agora, eu só acho curioso, porque assim, que as conversas paralelas aconteciam, só que começava a acontecer no WhatsApp, WhatsApp. No WhatsApp, entendeu?
Mas ela era silenciosa, elas continuaram, mas... Ou até no chat aqui, privately, né? Privado aqui, no chat da própria reunião. É verdade, Eu nunca recebi tanto WhatsApp, gente. É do humano, né? Ele precisa disso, né? Arrumou um jeito de fazer. Não, eu concordo 100% com o Alexandre. Eu sei, acho que é exatamente isso. Eu acho que a gente ganhou produtividade, sim. Tudo começa na hora, né? E eu acho que isso para nós foi ótimo. Assim, acho que tem um ganho de respeito ao outro, né? Que é muito bacana. É isso mesmo. Bom, gente, nós estamos agora chegando ao final, então eu deixo esse momento para tanto Márcia quanto o Alexandre, para que eles se despeçam, porque, infelizmente, às 8h a gente tem que terminar a nossa live. Desculpem que eu estou me recuperando da Covid, isso eu não tenho que falar, né? Isso aí. Perfeito, perfeito, tá? Estamos aqui todos, né? Nesse momento diferente da nossa vida. Mas o que eu queria falar no final é que a gente não perca essa capacidade que a gente ganhou de se humanizar, né? Então, que a Irene possa dizer, como acabou de dizer, que teve recentemente Covid, e a gente acolha isso como uma coisa natural. Então, eu acho que esse é a grande diferença que as áreas de pessoas podem fazer nas empresas de uma forma estratégica, né? Que parece, às vezes, que a estratégia ela só se relaciona com os números, mas não é verdade. Esse condão humano, ele é extremamente estratégico e ele é que cria o glue para a nossa cultura. Obrigada, Irene, obrigada, Alexandre. Obrigado, Márcia. Obrigado, Irene, e todos que ajudaram a fazer a live. Primeiro, foi uma experiência incrível estar aqui com vocês, assim, é muito bom estar conversando de temas tão relevantes, né? E eu queria só deixar esse ponto, falando do que a Márcia comentou de humanização, da gente continuar nessas competências de futuro, né, para o líder do futuro, essa capacidade de escuta, de empatia, que é algo que a gente percebeu que ela se tornou muito mais importante, né? Já era, mas ela gritou para a gente, né? Quanto que é relevante a gente acolher, e aí faz parte do humano, né? E a gente poder valorizar isso de uma maneira sem preguiça, sem cair nessa questão, né, de psicologismo e tudo mais, mas realmente de trazer isso para o nosso cotidiano, né? Tanto dentro de casa, porque de fato a gente ainda está trabalhando de forma remota, de alguma forma, mas também dentro da empresa, sabe? Eu acho que isso faz uma relevância enorme para o futuro do trabalho. Ótimo. E eu queria deixar, outra vez, como mensagem, eu sempre toco nessa tecla, que para eu poder ter empatia, para eu poder resolver os problemas que se apresentam de uma maneira mais equilibrada, eu digo para vocês, eu deixo a pílula do autoconhecimento, né? Eu sempre falo, fora do autoconhecimento não tem salvação, né? Se eu não me conheço, eu não consigo entender o outro, não consigo conhecer o outro, não consigo tomar as decisões corretas. Então, deixo a vocês esse convite para essa viagem interna dentro de vocês mesmos, para que a gente possa construir um mundo mais equilibrado, com mais humanidade e espero que com muita saúde. Um beijo a todos, muito obrigada a todos, espero vê-los no próximo ICO Series. Márcia e Alexandre, mais uma vez, super obrigada, tá? Adorei estar aqui com vocês. Beijão. Obrigado. Prazer, obrigada. Tchau, prazer. Tchau.